Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Irmãos, nós estamos iniciando mais um culto de gratidão ao nosso bondoso Deus. Queremos agradecer ao nosso Deus, glorificá-lo, exaltá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito por toda a humanidade e também por nós. Deus tem sido muito misericordioso e bondoso. E nós queremos também agradecer a sua presença, a sua participação, seu envolvimento. Nosso muito obrigado. E nós gostaríamos que você permanecesse conosco até o final deste culto, pois isso para nós é motivo de extrema alegria tê-lo conosco, participando, envolvido. O nosso muito, mas muito obrigado mesmo. E ao mesmo tempo também nós queremos deixar uma palavra, dizer para você que tem participado conosco, que aguarde um pouquinho mais os nossos cultos. Eles estão retornando dentro dos limites em cultos presenciais. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Não somente isso, mas também nós lembramos que nós temos o nosso culto através do Meet nas sextas-feiras, a partir das 20 horas, e os nossos cultos que nós estamos realizando, como este, que nós realizamos a partir das 18h30. Também nós queremos convidá-los para participar conosco no próximo domingo, celebração da Ceia do Senhor. Então, no próximo domingo, celebração da Ceia do Senhor, aqui na igreja, no santuário, pela manhã, a partir das 9 horas,
e também celebração da ceia do Senhor à noite, lá na congregação do Parque 120. Então nós queremos agradecer, nós queremos pedir que Deus continue te abençoar e nós gostaríamos de contar com a sua preciosa participação. Então participe do nosso culto, assista até o final. Aproveitando a oportunidade, a gente gostaria que você desse um link aí no nosso culto. Nós temos aí embaixo, você desse um link e ao mesmo tempo, se você também puder compartilhar esse culto com outras pessoas, nós também ficaremos extremamente gratos ao nosso bondoso Deus. Nosso muito obrigado. Até a próximo domingo. Nós vamos orar ao nosso bondoso Deus. Nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido muito bom, misericordioso para conosco. Glória, glória ao Senhor. Nós exaltamos o Senhor, glorificamos teu santo e bendito nome. Agora, Pai, fale aos nossos corações por intermédio desse culto e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amor,
durante alguns minutos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. E eu gostaria de convidá-los para participar conosco, assistir conosco até o final deste culto. Que Deus te abençoe e eu espero que esta mensagem possa falar ao seu coração, como também falar ao meu coração. Nós vamos iniciar, a partir de hoje, uma série de mensagens durante este mês, chamado mês de dezembro, em que celebramos as festas natalinas. Nós vamos pensar sobre o profeta Isaías. Quais as mensagens que o profeta Isaías traz para nós nesta ocasião, nesta data tão importante para todos nós. É tão importante esta data que parte do mundo ocidental para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo, na verdade, foi um presente que Deus deu à humanidade, que Deus nos deu. Mas nós verificamos que este presente que foi nos dado, ele tornou-se um presente inadequado. Inadequado porque ele não atende aos padrões do mundo, principalmente do mundo ocidental. E por isso, a luta de Jesus Cristo, o empenho de Deus para nos tornar esse presente um presente aceitável, um presente que nos traz alegria, um presente que nos traz certeza, um presente no qual nós podemos ter um relacionamento com Ele, um presente que pode modificar a nossa caminhada, pode suavizar as nossas dificuldades, trazer paz ao nosso coração. Deus faz um esforço tremendo para que isto aconteça em nossas vidas. E Ele não vai desistir. Esse presente que Ele nos deu, embora não atenda os nossos padrões, mas é o que de melhor Ele tinha para oferecer à humanidade. E aí o profeta Isaías, lá no capítulo de número 53, o profeta Isaías, ele começa dizendo o seguinte: ora, quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto termo e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Nosso Pai que está nos céus, nós estamos, ó Deus, à procura de relacionamento contigo, ó Deus. Ó Deus, que os nossos relacionamentos contigo, ó Deus, amadureçam, ó Deus. Torne-se cada vez mais relacionamentos sinceros, ó Deus. Relacionamento que não coloca o Senhor como alguém que está só para nos dar, só para nos oferecer. Mas não é isso que o Senhor deseja de nós, Pai. O que o Senhor deseja, ó Deus, é que o nosso relacionamento contigo seja intenso, Pai, maduro, um relacionamento que demonstre corações quebrantados, ó Deus,
vidas, ó Deus, transformadas pelos valores do teu reino. Ó Deus bendito, nós carecemos disso, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, as dificuldades que tem, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, pelo Espírito, ó Deus, que domina, ó Deus, no mundo que nós vivemos, ó Deus. Esse Espírito que está muito presente, ó Deus, em nossos corações. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, a entender. Obrigado, ó Deus. Obrigado. Nós te louvamos. Que Jesus Cristo veio a este mundo, ó Deus, como presente, ó Deus, para nós. Obrigado, ó Deus. Obrigado. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Pai, que o Senhor seja exaltado, ó Deus, em nossos corações, em nossas vidas, glorificados, ó Deus, durante este período, ó Deus, que nós chamamos de período natalino. Nossas forças, nossas almas, nossas adorações, nossos louvores, estejam todos voltados para o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos pensar neste momento sobre o nascimento de Jesus e o presente que o Senhor tem nos oferecido a cada um de nós. Deus nos oferece Jesus Cristo. Só que o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele vai traçar um ambiente, ele vai traçar o mundo, ele vai mostrar o mundo para o qual Jesus Cristo veio. Ele vai traçar um ambiente deste chamado presente que Deus tem nos dado. E, ao mesmo tempo, ele vai nos mostrar de forma muito clara que, pelos nossos padrões, as nossas dificuldades são enormes para compreendermos e para entendermos e para aceitarmos este presente na sua totalidade. O que tem acontecido conosco, tem acontecido com este mundo que nós estamos inseridos, é que nós aceitamos esse presente. Mas esse presente que nós aceitamos segundo os nossos padrões, não segundo os padrões que Deus estabeleceu. E isso tem produzido marcas profundas em nossas existências. Marcas de desajustes, marcas de conflitos, marcas de desentendimentos, marcas que nos deixam totalmente longe da vontade de Deus. É sobre esses contextos, sobre estas coisas que nós estaremos meditando a partir de agora. Deus, na sua infinita misericórdia, quando ele enviou Jesus Cristo a este mundo, ele enviou Jesus Cristo a este mundo e não modificou o mundo. Esse mundo, um mundo profundamente humano, marcado pelas suas demandas, marcados pelos seus conflitos. E nós podemos entender que nós temos nestes mundos que nós estamos vivendo, nesses mundos, nós podemos entender que há alguns tipos de mundos. Há um ambiente neste mundo ou nestes mundos espirituais, físicos, que nós estamos inseridos. Um ambiente de pessoas extremamente carentes, ao mesmo tempo que pessoas carentes, pessoas que produzem as suas próprias carências, e que, além de produzir as suas próprias carências, também produzem outros tipos de sentimentos, de comportamentos que os tornam extremamente felizes no mundo em que vivem. E pelo fato de estarem inseridos num mundo extremamente marcado pelos conflitos, um mundo marcado pelo pecado, um ambiente em que nós, durante os séculos,
durante a nossa trajetória como seres humanos, nós desaprendemos a amar. Desaprendemos a amar a Deus e, consequentemente, também desaprendemos a amar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós ficamos muito focados, muito voltados para coisas que não trariam para nós nenhum tipo de felicidade. Então, em virtude desse sentimento, dessas coisas que estão presentes em nossos corações, esse presente que foi dado por Deus à humanidade, ele se torna e tem se tornado um presente inadequado. Um presente que nós comemoramos, mas as nossas comemorações são comemorações desfocadas daquilo que Deus pretende, daquilo que Deus pretendia para cada um de nós. Nos lembramos das festas, nos lembramos daquilo que Deus pode nos oferecer, mas nós não nos lembramos e poucos celebramos desse presente, do dono desta festa, desse presente que Deus tem nos dado. Isso em virtude do ambiente que nós vivemos, das pessoas que nós nos tornamos. E o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Um ambiente hostil, um ambiente materialista, um ambiente secular, um ambiente, hoje, nós estamos trazendo isso para a nossa realidade, um ambiente voltado para as pessoas como centro. Como conciliar isso a este presente que Deus nos deu e que Deus tem nos dado e que Deus tem oferecido? Então, nós vivemos nesses mundos criados por nós, mundos em que nós temos, primeiro, a nossa particularidade, e o mundo que nós temos um alcance um pouquinho maior, que é o mundo das pessoas que convivem conosco, e este mundo físico que nós convivemos. Olha, esse mundo ele vai nos mostrar aquilo que nós chamamos uma dura realidade revelada por Deus ao profeta Isaías. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, Deus que se revela, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que, antes de tudo, ele se revela, mas ao mesmo tempo que ele se revela, ele também revela a nossa realidade que nós vivemos. Essa é uma das coisas mais brilhantes da Bíblia, a palavra de Deus, que ao mesmo tempo que Deus se revela, Deus também revela para cada um de nós o tipo de mundo que nós estamos inseridos. E em função disso, ele oferece as oportunidades, ele oferece os instrumentos para que nós possamos ter as nossas vidas, os nossos sofrimentos minimizados e suavizados. As demandas, os sofrimentos, eles não vão sair das nossas vidas enquanto nós estivermos aqui. Mas, evidentemente, que com a parceria de Deus em nossos corações, com a ajuda de Deus, como diz o apóstolo Pedro, diz: lançai sobre ele, sobre Jesus, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele vai mostrar a dura realidade que nós vivemos. E vejam bem o que diz o versículo de número 2. O versículo número 2, ele vai colocando algumas situações, algumas realidades, através de algumas expressões, de algumas palavras, que devem ser levadas em considerações. Não podemos abandoná-las. Não podemos passar batido sem examinarmos com um pouquinho mais de profundidade as palavras que o próprio Deus colocou aí para a nossa meditação e para o nosso entendimento. O versículo de número 2 do profeta Isaías, capítulo de número 53, vai mostrar duas grandes realidades. A primeira realidade que o profeta Isaías vai mostrar é a aridez dos nossos corações.
Olha o que diz o versículo de número 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida. Essa aridez que nós estamos falando é a aridez dos corações humanos, é a aridez da vivência humana, é a aridez das lutas, dos embates, das dificuldades, das misérias. Quando nós olhamos ao nosso derredor, os nossos olhos veem exatamente isso que o profeta Isaías está falando, essa aridez se realizando na vida das pessoas e se realizando em nossas vidas e estando presente ao nosso derredor. Como viver num mundo onde nós encontramos isso que o profeta Isaías está falando? Essa aridez humana, essa dificuldade humana causada pelos debates, causada pelos embates da vida, causados pelos conflitos, causada pela busca do pão nosso de cada dia, causada pela falta de desemprego, causado pela exploração, causada pela falta de recursos em vários sentidos, recursos para a sobrevivência humana. É um mundo extremamente caótico, já era um mundo caótico na época do profeta Isaías. O que mudou foi o ambiente e também os personagens, mas o mundo continua o mesmo, o mundo continua um mundo duro, um mundo endurecido pelos embates da vida. Isso torna o nosso coração, nossos corações extremamente áridos. E essa aridez ela é demonstrada através do tratamento para com o próximo, o nosso sentimento para com as pessoas. Há uma escassez de amor, há uma escassez de misericórdia, há uma escassez de bondade. Nosso mundo tem se tornado cada vez mais árido, principalmente no ambiente que nós vivemos. O ambiente político hoje, ele proporcionou a nós, tem proporcionado aos evangélicos uma aridez muito marcante e que tem tornado as nossas vidas extremamente difíceis. Aridez pela alimentação do ódio. Isso esteve presente em todos os séculos, em toda a história da humanidade. O profeta Isaías, ele traça esse quadro e ele vai falar sobre essa aridez que está presente, que está dentro dos corações dos seres humanos presentes na sociedade em que nós vivemos. Mas ele fala de um presente fora dos padrões, porque nós vivemos uma sociedade estéril. Diz ainda o versículo de número 2, ele diz, como uma raiz árida, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. O que vem a ser esterilidade? É a falta de produtividade. E o que o ser humano é improdutivo? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, como aí está exposto, ele vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas. Ele vai dizer imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Verdade. Como que o reino de Deus, os valores do reino de Deus vai se manifestar dentro de um ambiente que produz todo esse tipo de valores? É interessante nós notarmos aqui e observarmos esse texto e entendermos que pode ser que a gente esteja dentro de alguns desses valores que estão presentes aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não diz que pelo fato de nós sermos evangélicos, nós estamos livres de tudo isso. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que
Nós temos que estar atentos, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Pode ser que em algum momento na nossa vida, ou pode ser que nós também estabelecemos como prioridades, estabelecemos como valores das nossas vidas, algumas dessas coisas, alguns desses valores que estão aí retratados nesse capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 23 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, nós temos aí uma esterilidade humana, a incapacidade improdutiva. Nós somos improdutivos no amor. Nós somos improdutivos nesses valores que Deus estabeleceu para nós. A humanidade toda. Então, se a humanidade toda é uma humanidade improdutiva, qual o ambiente que nós temos? Como receber esse presente? Esse presente que Deus ofereceu ao ser humano, que é Jesus Cristo, esse presente, ele não atende, evidentemente, que os nossos padrões, ele está fora dos nossos padrões. Mas ele está fora dos nossos padrões, não é porque Deus assim quis, ele está fora dos nossos padrões, porque nós assim estabelecemos. Essa é a questão, esse é o problema. Então, um presente que Deus nos deu, mas um presente que está fora dos nossos padrões. Então, nós vivemos, a sociedade, o mundo vive uma vida extremamente estéril. As pessoas, elas são improdutivas naquilo que nós chamamos de amor. As pessoas, elas têm extremas dificuldades de amar, extremas dificuldades de demonstrar valores que Deus quer que nós abracemos. Olha, por não termos esses valores, evidentemente que o mundo se torna um mundo que não aceita o presente que Deus lhe deu, porque não atende os nossos padrões, não atende os padrões do mundo. Uma outra coisa também muito importante que nós observamos lá no profeta Isaías, é que o profeta Isaías, ele vai mostrar o quê? O profeta Isaías, ele vai mostrar que o mundo não aceita, o mundo tem dificuldade, e nós, em parte, também não aceitamos esse presente, ele está fora dos nossos padrões, porque o mundo é um mundo que sempre foi marcado pela performance. Nós somos, de uma forma ou de outra, todos nós somos performistas. E olha bem o que o profeta Isaías ele vai dizer. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos, olha o que diz o profeta Isaías, pelo qual pudéssemos, o quê? Para o qual pudéssemos ser cativados. Outra versão diz, para que pudéssemos vê-lo. Outra versão diz, nenhuma beleza víamos nele para que pudéssemos desejá-los. Então, esse presente que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, ele não veio para atender as nossas performances, nem as performances do mundo. E aí, Deus vai falar de beleza através do profeta Isaías. Deus vai trazer algumas palavras extremamente importantes e profundas. Por exemplo, ele vai dizer, ele não aparentava qualquer formosura. Ele não era belo. Ele não era um popstar. Ele não tinha a performance de um grande artista. Ele não tinha a performance de um homem em que os outros homens pudessem ter nele aquilo que nós chamamos de espelho. E que pudesse olhar para ele e tentar imitá-lo. Porque o seu aspecto físico ele não atendia os padrões da época e não atende os padrões de hoje. Ele não aparentava qualquer formosura.
E, além de tudo, também não apresentava qualquer tipo de majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Não havia beleza física. Ele não era um personagem performático. Ele não era um personagem que atraía as pessoas para si através das suas performances, principalmente performance física. Olha, esse personagem, ele evidentemente que ele está fora dos nossos padrões, fora dos padrões que o mundo estabeleceu. Isso nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Olha, a dificuldade de Deus se relacionar conosco pelas barreiras que nós criamos, por tudo isso que nós colocamos como um impedimento para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E evidentemente que se essas barreiras elas existem, elas se tornam difíceis para cada um de nós e para nós. Evidentemente. Isso nós temos que compreender. Nós temos que ver isso. Por outro lado, esse mundo de performance, ele produz uma outra coisa, ele produz aquilo que nós chamamos de rejeição. Ele produz aquilo que nós chamamos de rejeição. Esse presente está fora dos nossos padrões, porque ele foi rejeitado por aqueles que são iguais. Nós não gostamos dos iguais, nós gostamos daqueles que estão acima de nós. Nós não aceitamos aqueles que são iguais a nós. Normalmente a gente aceita os que estão acima. Quando eu falo que estão acima, eu falo acima em todos os sentidos, em todos os aspectos. Olha, o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz? O que o profeta Isaías diz? Olha o que o profeta Isaías diz no versículo de número 4. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Que enfermidades? Aqui Deus não está falando de enfermidade física, mas Deus está falando de enfermidades morais, enfermidades espirituais. Os nossos desencontros com Deus, a nossa maneira como nós tratamos Deus, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento doentio, porque nós só nos relacionamos com Deus, na grande parte, nos grandes momentos nossos, nós nos relacionamos com Deus para colocar Deus como alguém que vem atender às nossas necessidades. E o pior de tudo, algumas necessidades espirituais, algumas necessidades materiais que não são prioritárias em nossas vidas. Quando nós oramos, na maioria das vezes, quando nós buscamos a Deus, na maioria das vezes, nós o buscamos porque nós desejamos que Deus nos abençoe materialmente, ou fisicamente, ou uma enfermidade, mas nós não nos amadurecemos o suficiente para manter uma relação mais íntima com Deus, uma relação de Deus, uma relação de um Deus superior, de um Deus soberano, de um Deus que quer nos abençoar em todas as dimensões das nossas vidas. Primeiro nós queremos a bênção para depois o Senhor. Esse Deus que se transforma em homem, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo, por exemplo, sua carta aos Efésios, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se homem igual a qualquer um de nós. E o versículo 4 do profeta Isaías está falando exatamente isso. Ele tornou-se igualzinho a cada um de nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas indiferenças, ele tomou sobre nós as nossas limitações. Ele só não tomou sobre nós, ele só não cometeu os pecados que nós cometemos. E a Bíblia diz que até mesmo ser tentado, ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, porém em nada pecou. E aí o profeta diz, no entanto, suas dores eram as nossas próprias dores. O que você sofreu? Você sofreu desprezo?
Você sofreu rejeição? Em algum momento da vida você já sofreu qualquer tipo de bullying? Em algum momento da vida você já foi caluniado? Em algum momento da vida você já foi trapaceado? Em algum momento da vida você já foi, uma linguagem bem chula, você já foi passado para trás? Em algum momento da vida você já recebeu ódio? Olha, tudo isso que você passou, Jesus passou. Então ele tornou-se igual a você. E pelo fato de ter se tornado igual a você, você não o aceita. E nós não aceitamos. Isso é próprio de nós. Isso faz parte da nossa deficiência. Isso faz parte da nossa visão de mundo. Isso faz parte da nossa demanda. A gente não gosta de pessoas iguais a gente para mandar na gente, para ser modelo para a gente. Quando a gente pensa em modelo, a gente pensa em pessoas superiores, a gente pensa em pessoas bem realizadas na vida. A gente pensa em pessoa que pode ser modelo de vitória, modelo de performance, modelo de riqueza. É assim que nós pensamos. Olha, olhar para Jesus Cristo como um igual a nós, difícil. E aí o profeta Isaías diz que além dele carregar as nossas enfermidades sobre ele, sobre seu ser, sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Aí não é doenças físicas, doenças espirituais, doenças morais. As nossas doenças, elas são profundamente danosas e letais. Nós estamos vivendo um momento de muito ódio, um momento de muito desencontro. Basta ver as mídias, a imprensa, e a gente vai sentir isso bem de perto. Uma sociedade em que os membros da sociedade não têm um mínimo de amor possível pelo sofrimento do outro, pelo próximo. Olha, ele levou sobre si as nossas doenças, doenças morais, doenças espirituais, doenças que se transformam em valores e valores que se transformam em doenças. A doença da falta de empatia, a doença do ódio, a doença da falta de bondade, a doença da falta de misericórdia, tantas outras doenças. Olha, ele não atenderia os nossos padrões. Esse presente está fora dos nossos padrões. Um presente fora dos nossos padrões não se ajustava ao mundo dos espetáculos. Olha o versículo de número 3, olha o que diz o versículo de número 3 desse livro, o livro do profeta Isaías. Olha o que diz. Era desprezado e rejeitado dos homens de dores. Era rejeitado e era desprezado e rejeitado dos homens, do homem de dores. Experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. A outra versão, a versão que está aí exposta diante de nós, diz: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou o nosso sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconde o rosto, foi menosprezado e não demos à sua pessoa importância alguma. Por que nós não demos importância? Por que nós não damos importância a Jesus Cristo? Por que o mundo não dá importância a Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não é uma pessoa que atrai. Porque ele está fora dos padrões estabelecidos pela humanidade, estabelecido pelo mundo, estabelecido pelos sistemas, principalmente estabelecido pelo sistema econômico e social que sempre o mundo
viveu. As mesmas dificuldades que na época do profeta Isaías estavam presentes para que esse presente que Deus estava oferecendo ao mundo não fosse bem aceito, são as mesmas que vivemos hoje. Evidentemente que a roupagem foi mudada, mas no cerne, na alma, as coisas continuam as mesmas. Era um mundo de espetáculo também. Na época do profeta Isaías, era um mundo de espetáculos, espetáculos de, de reis, espetáculos de pessoas importantes, manifestações de performance de pessoas que dominavam o momento, que dominavam o mundo naquele momento. E da mesma forma, hoje, nós vivemos na expectativa, nós vivemos olhando, o nosso olhar está voltado exatamente para esses personagens, que são personagens que se colocam como verdadeiros ícones na história dos nossos dias. Nós vivemos o mundo do espetáculo. O mundo depende das imagens. As imagens hoje, elas dominam o mundo. É por isso que os meios de comunicações hoje, as mídias sociais, elas fazem sucessos absolutos. Quais as imagens que nós encontramos no Facebook, por exemplo, no Instagram? Quais as imagens que nós colocamos lá? Colocamos as imagens mais bonitas, nós colocamos os nossos almoços, nós colocamos os nossos encontros de famílias, nós colocamos lá os momentos que nós julgamos os melhores momentos das nossas vidas. Quando nós nos colocamos nesses sistemas, nós nos colocamos nos confraternizando, nos abraçando, nos beijando, um sistema de felicidade geral. Nós queremos mostrar para o mundo, nós queremos mostrar para o outro que nós temos uma imagem de bom pai, uma imagem de família que vive em amor. É um mundo da imagem, um mundo que depende das imagens. O filósofo francês que trabalha essa questão da sociedade de espetáculos, que escreveu esse livro que nós chamamos de Sociedade de Espetáculo, Guy Debord, ele é o criador do conceito de sociedade do espetáculo. Ele definiu o espetáculo como um conjunto de relações sociais mediadas pelas imagens. Então, hoje, nosso relacionamento lá no Facebook, nosso relacionamento lá nas mídias sociais, ela é mediada por quê? Ela é mediada pelas imagens que nós colocamos lá. Família bonita, família simpática, família unida, família que se ama, filhos obedientes. Colocamos as nossas imagens, expomos as nossas imagens, mas essas imagens que nós expomos lá, elas, na verdade, não têm nada a ver conosco, não tem nada a ver com aquilo que vai dentro dos nossos corações, que vai dentro dos nossos valores. Nada a ver. Olha, um presente desse que Deus está nos dando, ele não se encaixará dentro dos nossos padrões, dentro dos padrões da humanidade. Principalmente porque lá no versículo que nós lemos, o versículo anterior, lá no versículo de número 3, diz que ele, o versículo de número 2 e o versículo 3 também vai falar sobre isso. Esse versículo que nós estamos vendo, fala o quê? Um presente que não tem imagem, um presente que era desprezado, um presente em que não encontramos nele formosura, beleza, não encontramos nele algo que pudesse chamar a nossa atenção, a não ser para as nossas comilanças, a não ser para as nossas reuniões, a não ser para as nossas festividades, a não ser para nos enganarmos a nós mesmos no Natal. Tornou-se um período de grande enganação, onde nós reunimos famílias que estão destroçadas, passamos 5, 10 minutos juntos,
comemos juntos, banqueteamos juntos. Depois, quando termina aquilo tudo ali, a vida volta à normalidade. Voltam os ódios, voltam as indiferenças, voltam os conflitos, voltam os desrespeitos. É essa sociedade que Deus está oferecendo, esse presente, que é Jesus Cristo. Por último, nós temos um presente fora dos padrões, fora dos nossos padrões. Esse presente que Deus tem nos oferecido, que é Jesus Cristo, ele veio a este mundo salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio nos salvar, oferecer a sua vida por cada um de nós, para que através das nossas vidas, os padrões, os comportamentos nossos, os valores nossos fossem mudados. E através dessa mudança que ele quer operar em nosso interior, em nossas vidas, ele deseja também abençoar o mundo e abençoar aqueles que estão ao nosso derredor. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo número 12, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esta época, não vos conformeis com a maneira como o mundo está sendo guiado. Paulo diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento é esse? É um entendimento que Deus coloca em nossos corações. Na medida que nós nos abrimos, na medida que nós nos relacionamos com Deus, na medida que o nosso relacionamento com Deus não seja um relacionamento puramente material, um relacionamento que só procura bem-estar, um relacionamento que só procura valores materiais, um relacionamento que se reduz em bênçãos materiais. Mas se o nosso relacionamento com Deus for um relacionamento mais em busca de valores, abertura dos nossos corações para que Deus possa trabalhar em nosso interior, transformar o nosso interior, colocar valores que são os valores do reino de Deus, colocar mais misericórdia, mais bondade, menos ódios, menos conflitos. É isso que Deus deseja, e aos poucos ele vai transformando e mudando a nossa vida para que os nossos sofrimentos, para que as nossas demandas sejam minimizadas e tragam menos sofrimentos para a nossa existência. Mas isso só será possível se aqueles que ainda não têm Jesus abrir os seus corações para ele. Ele está aí à porta do seu coração. Permitir que ele transforme sua vida. Permitir que ele entre em seu coração para que produza na sua vida arrependimento. Arrependimento pelo estilo de vida vivido até agora. Nós somos responsáveis, sim. Nós, como seres humanos, somos responsáveis pelas nossas vidas. Somos responsáveis pelos nossos atos. Somos responsáveis por tudo aquilo que tem acontecido no mundo. Nós somos responsáveis. Mas Deus sabe das dificuldades que nós temos. Deus sabe da impossibilidade, da fragilidade, da finitude que fazem parte da nossa existência. Ele compreende tudo isso. Por isso que ele se transformou em ser humano, como qualquer um de nós, seres humanos. Ele se tornou ser humano, na mesma medida que nós somos. Sofreu tudo o que nós sofremos, passou por tudo o que nós passamos, exceto o pecado. Por isso, ele pode, e por isso ele coloca com autoridade a salvação à nossa disposição. Portanto, que Deus abençoe o seu coração. Pense seriamente. Aceite esse presente. Não coloque esse presente dentro dos padrões que nós estamos vivendo. Jamais esse presente atenderá os padrões que nós vivemos. Deus oferece salvação para você. Deus está te oferecendo a salvação. E Ele quer transformar, através de Jesus Cristo, a sua existência. Ele quer mudar. Ele quer suavizar os seus sofrimentos. Portanto, que Deus abençoe a sua vida
Deus abençoe o seu coração. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Nós queremos agradecer a todos vocês que permaneceram conosco até o final e nós queremos convidá-los para o próximo domingo. Participe conosco, esteja conosco. E a igreja, em nome da igreja, nós desejamos que o domingo para você tenha sido um domingo muito gostoso, um domingo abençoado. E também nós pedimos a Deus, solicitamos que a tua semana seja uma semana de muitas bênçãos. Ao mesmo tempo, nós também queremos pedir à igreja, continue orando por aqueles irmãos que estão enfermos, ore pela Eugênia, ore também pela irmã Márcia, que precisa fazer a cirurgia, ore pelo seu esposo, ore pela irmã Maria da Hora, ore também em favor do esposo da irmã Maria de Lourdes. Vamos orar, vamos pedir a Deus por aqueles que estão enfermos e agradecer a Deus pelo aniversário do Cacá, viu, Cacá? Que Deus te abençoe, parabéns, mais um ano de existência. É bom ter o irmão conosco, isso faz muito bem. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo a todos, viu? Que Deus abençoe a todos.